desse emprego, eu era operador de áudio. E por uns 6 meses eu fui prestar serviço para essa pessoa, né, na condição, né, de confiança, de alguém que eu já conhecia. Da igreja, né? Era o pastor de jovens da época. E aí, eu, muito jovem, querendo ajudar em casa e pagar minha faculdade, entrei nisso, foi uma latada na minha vida, me envergonho de ter envolvido esse tipo de gente. Só que na hora que acabou isso, eu fui processado, né, por longos 13 anos, isso foi assustador para mim. Você vai pegar a minha carteira de trabalho, no mesmo ano, está registrado como atendente call center. E eu fiquei quase 8 anos numa companhia. E aí, o que acontece? Se eu fosse o bandido e quisesse dinheiro fácil, eu ia arrumar serviço de carteira assinada para quê? Então, você pega meu imposto de renda, você vai ver que está ali declarado o que eu ganhei na carteira. E fui crescendo e fui um dos melhores funcionários dessa companhia. Então, eu não tenho nadinha para me curvar para bandido. Eu não sou bandido. Se você investigar e achar o que eu tirei de alguém, porque os candidatos, né, de forma deselegante e desespero, porque todos caíram na pesquisa e eu estou subindo igual um foguete aqui na cidade de São Paulo. Eu estou perguntando coisa do processo, não tem nada a ver com o candidato. Mas eu vou te falar. Mas é eu que faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então, posso terminar? Claro. Então, vamos lá. Eu tenho uma história de trabalho digna. Tenho 13 anos da minha entrada de carteira de trabalho até minha saída. 13 anos, certo? Os candidatos falam, você roubava velhinhas. Eu nem sei quem são essas pessoas. Eu trabalhei para um cara, que esse cara fez isso, inclusive cumpriu cadeia, foi condenado. Eu fui prescrito porque eu não tinha nenhum crime na minha vida antes disso. Inclusive, eu não dei conta de ter uma defesa... O senhor prescreveu por causa da idade. É porque se você tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você está querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Fiquei 5 anos na academia, deixa eu te ensinar. Você tem atenuante se você não tiver nenhuma passagem. Antes eu nunca tinha passagem. Então, se você deixar eu responder, eu te explicar que isso é um atenuante. Segundo, menor de 21 anos. E você sabe o que aconteceu? Se eu tivesse uma defesa técnica, se eu tivesse um Nelson Williams que está sentado aqui, eu nunca ia ser condenado disso aí. Sabe por quê? Porque a condenação foi na primeira instância. A gente não chegou aí para o trânsito em julgado. Significa o quê? Não existe condenação transitada em julgado. Não, porque por isso que eu estou explicando. Então, eu termino a resposta te falando. Isso não vai fazer diminuir nenhum brilho. A imprensa está pegando áudio disso. Eu já não fui condenado, prescrito, e não foi nem transitado em julgado. Eu estou em paz em relação a isso. Certo. Sabe, ano que vem vai fazer 20 anos isso. E todas as vezes que vocês tocarem nisso, eu vou dar uma ferida. Precisamos revisitar os áudios do Petrolão, do Mensalão, e reviver a moralização desse país. E eu te agradeço pela pergunta, Pedro. Então, com isso, a gente fecha o nosso primeiro bloco do Roda Viva com o candidato Pablo Marçal. Vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí. Inovação que conecta. Bradesco. Eles têm que entender o mundo que cerca eles. Eles têm que entender o que pensa o porteiro, o que pensa o filho da cozinheira, a cozinheira, o jardineiro. Ele tem que entender as pessoas que cuidam dele. Tem que saber, entender o mundo. Ele vai ter que sair para fora do portão. Ele vai ter que pegar o ônibus, ele vai ter que pegar o trânsito. Ele vai ter que conviver com os motoboys. Ele vai ter que conviver com o que está ao redor dele. Então não é que ele está o Racionais ou o Cupom, não. O Racionais é como se fosse a voz de alguns, existem outros, certo? Se o cara fala achar que o mundo tendo Racionais resolveu o mundo, ele está errado, ele está de chapéu. O patrocínio, de uma certa forma, te amarrou, né? E criou uma censura que eu acho que é pior do que a da época da ditadura, que é uma censura econômica, né? E duplamente exercida, né? A primeira, quando você apresenta o seu projeto no Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura diz se pode ou não ir atrás do patrocínio. E a segunda, quando você vai atrás do gerente de marketing, né? E a única coisa que o governo faz é isso, olha, é problema seu. E aí, quando é problema seu e eu tenho que ser aprovado pelo Ministério da Cultura, eu não posso fazer coisas que o Ministério da Cultura não goste, né? Eu perdi a minha liberdade. Eu acho que isso aconteceu um pouquinho. Eu prefiro cair fora e falar do que eu quiser. Eu sempre falei durante os 15 segundos com o mesmo tom enérgico que eu falo agora. Isso é da minha personalidade. Eu não sou de minhas palavras. Eu tenho clareza no que penso e no que digo. Não tenho dissociação cérebro nenhuma. Nem nenhuma dificuldade de articular o meu pensamento. Aprendi a falar e escrever corretamente. Naquela época eu tinha um tempo pequeno. Então grande parte das pessoas, incluídos jornalistas também, não conseguiam entender o que eu disse.
e achavam engraçada a frase final do Dona Menezes. Muitos achavam que eu estava brincando, querendo ser deputado mais à frente ou no cargo. Surpreendi todos. Eu não fui candidato a nada. Eu não quero, não preciso disso. Sou médico. Sou professor de caminho, tenho do que viver. Eu não fiquei mais. A conversa agora está sendo mais demorada. É possível agora o senhor acompanhar com mais tranquilidade, e todos que me ouvem, e não só agora a forma, mas o fundo, o conteúdo que está sendo dito. Todos os personagens, não é, têm algum parentesco com o autor, mas entre João Grilo e Chicó, João Grilo talvez represente o que eu quiser ser. Eu gostaria muito de ser uma pessoa astuciosa, mas eu sou mais um mentiroso fantasista como Chicó, então eu me identifico mais. Então eu posso dizer que eu talvez seja uma mistura de Chicó e João Grilo com predominância de Chicó. A minha combinação com a Band era essa, não, o cara está na sua mão, você resolve do jeito que quiser. Aí eu falava, escuta, senhor deputado, deixa eu ver se eu estou entendendo uma coisa. O senhor está me ligando para censurar o CQC? É isso que o senhor está querendo fazer? O senhor está querendo limitar a nossa liberdade e botar uma matéria na segunda-feira? É isso? Não é isso que você está falando. Eu falei, não, é que eu estou aqui com a equipe que eu já pedi para começar a gravar o que nós estamos conversando. E segunda-feira eu vou ter uma alegria imensa de relatar esse telefonema. Aí o cara falava assim, não, você não entendeu o que eu falei. Eu falei, Estamos de volta com Roda Viva, que hoje recebe o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Candidato, o senhor falou que esse processo vai fazer 20 anos, que o senhor já respondeu por ele já prescreveu, isso tudo é verdade, mas o eleitor está conhecendo o senhor majoritariamente agora. O senhor sempre teve muitos seguidores, milhões deles espalhados pelo Brasil. O eleitor de São Paulo está tomando conhecimento da sua trajetória agora, então é lícito que essas questões voltem, porque afinal é uma condenação, não é qualquer coisa. A gente está falando de uma condenação. O senhor disse que o senhor consertava computadores. Nos últimos dias surgiram áudios mostrando uma certa intimidade com os integrantes do esquema, inclusive uma preocupação da sua parte quando o pastor Danilo foi preso ou começou a ser investigado. Eu trago isso à baila porque o senhor também já ensinou em diversas ocasiões que o candidato Guilherme Boulos teria relações com drogas. No Flow, na semana passada, uma hora se referindo aos seus adversários, o senhor falou, esse povo que mata os outros. O Igor até fez assim, nossa, calma, você falou, tem que falar isso mesmo e tal. Me parece que quando é com o senhor fica muito sentido, se sente injustiçado, mas quando é com os outros, o senhor não tem muito cuidado. Isso não demonstra um pouco de 2 pesos e 2 medidas no trato da reputação dos outros, candidato? Na verdade, é uma questão de fazer perguntas. Quem matou o Celso Daniel, né? Pois é, até hoje está sem resposta. Pois é, a gente sabe, mas falar, a gente morre também, então é melhor ficar caladinho, né? Ali é uma baixaria. Eu peço perdão para o eleitor, porque eu saio de casa pensando, hoje vai ser o dia da nobreza. Mas não tem como, eles estão desesperados, porque nunca na história da Prefeitura de São Paulo alguém está concorrendo contra a máquina municipal, estadual e federal. Sem as suas redes sociais, só com Deus e com o povo. O senhor é muito bom de retórica, o que eu estou perguntando não é isso. Eu estou perguntando se o senhor não usa, o senhor, como orador, que se gaba de ser um excelente orador, e o senhor de fato é. Se o senhor não usa de 2 pesos e 2 medidas quando o senhor cobra, que em relação ao senhor não se remexam fatos que estão documentados, são uma condenação judicial, e em relação aos outros, o senhor joga fatos no ventilador sem nenhum cuidado. É a mesma coisa que a para-choque de comunista faz. Ela fala um monte de coisa que é para eu gastar meu tempo para não atacar os outros. Querem ter um consórcio comunista? E aí eu já respondo a sua pergunta e você fica satisfeita. Um comunista com a ideologia de extrema esquerda, que eu nunca vi nenhum de vocês falando que o Boulos é de extrema esquerda. Ele é uma vergonha até para o PT. É uma derrota para o PT ter ele de aliado. Ele é extrema esquerda. Eu acho que eu pego leve demais. Nunca o Boulos será prefeito dessa cidade. Isso é uma questão pessoal. Eu jamais entraria na eleição de prefeito de São Paulo. Só que quando eu vi Sacano Salles, e aí eu vi todo mundo do mesmo lado, eu falei, esse negócio está desbalanceado, eu acho que isso pode comprometer o futuro do país. Eu entrei, não sei se acompanhou, Vera, eu fiz um vídeo falando o seguinte, que se não tivesse um candidato que entenda de mentalidade, prosperidade,
Para tirar nosso povo da miséria e desse sequestro emocional que a esquerda colocou, em 30 dias, automaticamente, eu seria pré-candidato. E ninguém apareceu. Eu não estou falando que o Salles seria o melhor, não, mas o fato de perceber que Valdemar Costa Neto, que é antigo do Mensalão, fez a movimentação e pôs o Bolsonaro sequestrado nisso, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu vou entrar Mas o senhor atrapalhar. mesmo não disse que o senhor queria entrar no PL? Eu fiz isso. Queria entrar justamente Mas já por não causa era do o Bolsonaro. Valdemar? Ele está lá a vida toda. Mas é porque o Bolsonaro que manda lá. Quando eu percebi que ele não manda, mesmo ele tendo reconstruído um partido que estava jogado às traças, eu percebi que ali não dava para entrar. Mas o senhor também não manda no seu partido, o senhor também tá Ixi, lá. é isso mesmo, é por isso que eu quero, eu defendo. Bom você levantar isso, Malu. Eu defendo que aqui no Brasil seja como nos Estados Unidos. Que todo candidato, se quiser sair sem partido político, que ele tenha um registro dele deferido para disputar as eleições. É constrangedor acordar todo dia com a notícia de um partido. Partido é um negócio que todo mundo fica louco. Tem mais de 30, não sei que jeito que está a composição hoje por causa das federações, mas um partido político é um lugar onde as pessoas ficam com um síndrome maluca de vamos vender, vamos implodir, vamos tirar o fulano. O Sabará que está aqui, que era secretário do governo Tarcísio, ele experimentou algo no Partido Novo que a gente acreditou, o Novo é top demais. Derrubaram a candidatura dele. Foram desleais com ele. Ele é um cara que veio para cá para trazer essas conexões e trazer essa experiência política de tirar a gente da rua, comprovadamente, 3.500 pessoas com a Arca ainda deu emprego. Ele veio abrir isso, mas eu sinto a dor que ele sentiu, porque tiraram a minha candidatura também. O Silvio Santos, por exemplo, se ele tivesse sido presidente do Brasil, o Brasil ia para outro rumo. Mas a gente ter Lula, ter Dilma, ter um povo que não consegue levar esse país adiante, que não consegue mudar a mentalidade de um povo, a gente está perdendo tempo, há décadas que a gente está envolvido nisso. Então, assim, fica aqui meu registro de indignação. Não vou defender partido político. Partido político meu não precisa esperar ter cargo em secretaria, nada disso. Nas minhas empresas não tem um parente meu. Vocês que gostam de dar uma investigada aí no período eleitoral, Você tinha pedido. Pegando um pouco o gancho que a própria Vera perguntou, que você tem utilizado de um processo de porte de droga para acusar o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, né? De um processo de uma pessoa com o mesmo nome dele. Você não é uma pessoa, você não é inocente, você é uma pessoa inteligente, você sabe que se trata de uma outra pessoa e havia inclusive construído uma estratégia para divulgar isso no último debate, perto das eleições. A minha pergunta, candidato, você acha essa estratégia, isso honesto? Se fosse contra você ou contra alguém da sua família, você acharia justo uma estratégia dessa, montada de fazer essa associação de uma pessoa? Você viu eu usando esse processo? Aonde você viu eu usando esse processo? Eu ouvi você fazendo acusações. Fala aí, aonde que você ouviu eu usando esse processo? É mentira, então, o processo? Não, eu quero saber eu. Não, eu quero saber, então, qual que é a prova. É o seguinte, como o Boulos está apavorado e não aparece com o toxicológico, calma que eu tô aqui, eu vou resolver isso aí. Tem uma entrada num hospital, não, é calma que eu falo para todo mundo, né? Acho que a gente está batendo recorde aqui, agradeço todo mundo e faz um M28, tira um print, põe. Vamos responder a pergunta. Eu estou respondendo. Tem limite a pergunta? Que é Roda Viva? Não, tem limite de tempo a pergunta? Não tem não, Esquece você o pode corte responder à vontade, mas agora essa coisa de faz o M no Roda Viva, eu acho que é meio É a única incabível. arma que eu tenho, entendeu? Eu não vou Mas esquecer você isso. está dando uma entrevista num programa que tem 38 Eu anos. estou liderando a pesquisa, eu estou liderando a pesquisa de intenção de votos por ser a pessoa que usa essa ferramenta. Então vamos lá, você estava A respondendo resposta foi, eu te perguntei onde eu usei, você viu usando aonde? E aí eu te voltei, cadê a prova, então? Eu não usei esse processo, cara. Então, mas eu te perguntei como é que você tem alguma acusa, prova? então, Publicado, acho que foi publicação minha. Você não tem falado que o acusado... Eu vou mostrar o que eu tenho no último debate. Agora, você assistiu o debate ontem? Fiz a pergunta para ele. Por que no último debate? Porque o brasileiro esquece em 2 semanas, Malu. Não dá para usar isso O agora. senhor repete sempre, não vai esquecer. Então, eles estão falando que eu sou um monte de coisa, então tem que segurar. Eu tô jogando, é um jogo. O senhor tem filhos, é casado e se jacta muito da sua família e usa o fato de ser um homem de família. O senhor acha justo que as filhas dele fiquem até o último debate esperando para saber se o senhor tem alguma coisa em relação ao pai Mas delas? deve ser muito ruim ser filho do Boulos. Alguém que muda o caráter em cada eleição. Alguém que agora converteu na Assembleia de Deus, alguém que quer descriminalizar as Ele não drogas. se converteu à Assembleia de Deus. Então que fique claro aos evangélicos que ele não converteu, ele foi lá só pedir voto naquilo que ele não acredita. Obrigado, Vera, você me ajudou nisso aí. Não, ele não disse que se converteu. O senhor está criando um outro fato que não tem. Alguém testificando, você me ajudou, era isso que eu Eu precisava. não ajudei o senhor, só dei um fato. Aqui a gente faz isso. Mas de onde você tirou então que o Boulos cheira cocaína?
Cara, por que ele correu das perguntas todas as vezes? Vocês estão perguntando mais do que ele. Porque se você precisar se eu pulei de paraquedas, eu não preciso responder. Aqui no Brasil? Pelo que o colega trouxe aqui, existe um processo penal de alguém homônimo ao Boulos. Eu quero que você acha, eu usando esse processo, eu não usei esse número em lugar nenhum. Mas então, de onde você tirou aquele Não fala tanto do artigo 138? Cadê o exame? Mas você teve acesso ao exame toxicológico dele? Eu levo 3 empresas, se a TAPTA fizer, se todo mundo fizer. Mas ninguém precisa fazer exame toxicológico, você está querendo. É, porque o senhor é que criou isso. Tá certo, então vamos mudar o assunto. Realmente, eu acho que é um Só para fechar um pouquinho, candidato, o senhor já falou da questão dos comunistas. O presidente Bolsonaro, ele está apoiando o Ricardo Nunes, ele indicou o vice do Ricardo Nunes, que é o Coronel Melo, e o governador Tarcísio está fazendo também campanha para o Ricardo Nunes. Eles são comunistas também, o presidente Bolsonaro e Tarcísio? Isso que o eleitorado bolsonarista todo passou para o meu lado. Porque a direita não tem dono, a liberdade não tem dono. A liberdade não é um gado. Apesar da gente mover esse país com agro, que eu também sou do agro, sou fazendeiro, a gente não é gado. Mas eles são comunistas? Eu não sei qual que é o problema do Valdemar estar convencendo o Bolsonaro até hoje. Agora, ele falou com a própria boca. O Nunes não é o meu candidato dos sonhos, ele elogia logo em seguida. Cria um alvoroço, aí tem que falar alguma coisa, aí põe um filho 1 para bater, filho 2, a gente se resolveu, tá tudo certo. Você pode perceber que depois que eu conversei com todos os cenários, não tem ninguém me atacando mais. Por quê? Porque estava tendo um prejuízo para a figura do Bolsonaro e do movimento de direita. Mas eu não entendi, isso que é o voto dele mesmo eles são comunistas. Cara, eu quero o voto do povo, o voto do Bolsonaro é 1. O do povo, eu preciso de 3 milhões de votos, uma punição contra esses candidatos Zé Ruelas que estão aí. Candidato, já que você está falando do movimento de direita, tem um assunto que eu acho que interessa muito para o eleitor de direita e muita gente gostaria de saber o que aconteceu exatamente. É sobre o episódio em que o senhor se recusou a dar uma entrevista para um canal de direita do Paulo Figueiredo, porque o senhor não queria que fizessem perguntas sobre o Alexandre de Moraes. Eu conversei longamente com o Paulo para entender o que tinha acontecido e não ser injusta aqui com o senhor fazendo jornalismo. Ele conversou comigo, leu para mim as trocas de mensagens e ficou claro para mim que a sua assessoria disse para ele 2 coisas. Que tinha um julgamento para acontecer, que o senhor falasse, o senhor podia perder o registro da sua candidatura, e a outra é que foi pedido para que a entrevista ficasse para depois do 7 de setembro. Eu queria saber por que o senhor tem medo de enfrentar o Alexandre de Moraes? Porque eu não tenho problema nenhum com ele. Quem tem um partido. Quis falar do Alexandre de Moraes? Eu queria uma estratégia para te contar exatamente o que foi. Eu estava precisando da atenção dos bolsonaristas. E aí eu acordo de manhã, ligo para o Sabará, exatamente assim que aconteceu. Sabará, cancela essa entrevista com ele. E aí criou alvoroço, né? Ele é um pouco desesperado, o Paulo Figueiredo. Não é à toa que ele está enfrentando o problema que ele está enfrentando, né? Porque ter coragem para sentar o peito numa lança, eu não sei qual que é a lógica disso. Ele criou o estardalhaço, parou o Twitter, ficou todo mundo maluco. E no mesmo dia eu vou lá e comento no Instagram do presidente Bolsonaro, o Carlos me responde, aí eu fui pra cima. O que eu fiz com isso? Eu acendi o bolsonarismo. Fui, ataquei o Carlos por 3 vezes, liguei pro presidente Bolsonaro, ele falou, para de bater no meu filho. Aí o Nicolas entra na jogada e tira. Sobre o Alexandre de Moraes, qualquer exagero que tiver da parte dele, que o CNJ entre em ação, que ele responda por tudo. O CNJ não pode investigar ministros. Então pronto, que seja o Senado. O que o senhor acha do corte do X? É a mesma sensação que eu estou sentindo com as minhas. Eu acho que agora o Brasil inteiro está sentindo o que eu estou sentindo. Elon Musk chamou ele de ditador. O senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador? Tem que fazer pergunta com o Elon Musk, ele que responda pelas coisas. Estou perguntando se o senhor acha que o Alexandre de Moraes é um ditador. Eu acredito que tem um desequilíbrio dentro da República e eu acho que as competências do Supremo Tribunal Federal, eu como jurista posso falar com tranquilidade, porque eu sei quem que é o Supremo. O Supremo está muito político. Ele está tentando dosar uma radicalidade que a gente teve no passado. E eu acho que já passou do limite. Então, todo respeito aos 11 togados ali na Suprema Corte, isso é um recado meu pessoal para vocês. Já passou essa luta. O Brasil precisa ser unificado. A gente precisa baixar essa pressão e a gente precisa retomar isso. Através de São Paulo, nós vamos retomar esse país. É um recado meu para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós confiamos na justiça. Não precisamos ter uma corte política. Vamos voltar a defender a Suprema Carta, a nossa Constituição Federal de 1988. Ela precisa ser defendida por vocês. Não precisa legislar e nem atuar politicamente. Eu, como cidadão, candidato a prefeitura. Não acho não, eles estão fazendo isso. Isso está sendo feito. Você vê, por exemplo, no Senado Federal, homens e mulheres ali, que hoje têm processos. Esse é o modus operandi da justiça brasileira,
essa falta de celeridade faz com que muita gente fique pendurada, Vera, para quê? Para nesse pendurar, fica devendo favor para alguém. E eu faço aqui um clamor aos 81 senadores. Se o povo está dizendo o que precisa ser feito, que vocês assumam aquilo que o povo está falando, que vocês se levantem. Agora, como a gente tem poucos atores, tanto no Senado como no deputado federal, na Câmara Federal, a gente está com esse poder tripartido que é claudicante, mancando. Então, por favor, Congresso Nacional, se levantem. O senhor defende não o estamos impeachment mais do em guerra. Alexandre? O senhor defenderia o Quem impeachment? defende o impeachment é o Senado. Mas qual que é a sua opinião? A minha opinião tem que ser apurado. Vocês divulgaram na Folha que assessores fizeram isso? O que eu vi hoje, que eu estou acompanhando? Vão chamar no Congresso Nacional. O segredo não é vamos criar ruptura o tempo inteiro. O Brasil já passou 2 processos de impeachment. Esses 2 processos criaram rupturas institucionais. O que eu defendo? Devido ao processo legal. Ah, vai impeachment. Isso aí quem define é o Congresso Nacional. Agora, parabéns, foi bem assertivo. Não sei se foi o Nicolas que pediu. Preciso ouvir todas as denúncias. E aqui vai os parabéns para a Folha de São Paulo. Ela publicou as denúncias. Teve coragem de fazer isso. Parabéns. Agora, tem que ter um outro ator, Congresso Nacional. Vai lá e entende o que está acontecendo. De novo, o impeachment não é jurídico. Para você que está aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, você tem que aprender o seguinte. Eu fiquei 5 anos na Academia de Direito. Quando você viu a Dilma sendo impeachmentada, ela não estava sendo impeachmentada por direito. É político-jurídico. O que significa isso? Se não tiver disposição do Senado, o Brasil inteiro pode pedir isso. Muita gente no mundo político acha que vários dos bolsonaristas, inclusive com quem eu converso, desconfiam que essa sua resistência em falar do Alexandre de Moraes pode ter a ver com aquele áudio que também a Folha publicou, que mostra o presidente do seu partido, Leonardo Avalanche, dizendo que costurou com o Michel Temer e o Alexandre de Moraes a decisão que decretou a intervenção que deu o partido para ele, em consequência permitiu a sua candidatura. O senhor soube dessa negociação? Eu sei que ele conheceu o Temer esses dias. Faz nem sentido isso. Certo. Vamos prosseguir, Malu, a gente vai prosseguir. Eu fico ouvindo pelo site de fofoca por aí. Agora é o seguinte, eu quero terminar esse assunto aqui. Só tem uma pessoa que me faz sentir temor. Essa pessoa é o Deus vivo, quem me chamou na política, a quem eu cruzo a minha cabeça. Não tem ninguém nessa república que eu afino ou vou para... Deixa eu terminar, por favor. Não existe ninguém nessa república. Agora, eu já estou arrumando problema com o governador do estado. Estou arrumando problema com o prefeito da cidade, com o presidente da república. Eu vou arrumar problema com o STF. Isso não é uma briga minha agora. Daqui 35 dias, eu estou eleito, eu vou focar na cidade de São Paulo. E aqui vai meu recado para a Suprema Corte. Vamos fazer uma política diferente. Não dá para ser desse jeito, senão a gente vai atrapalhar o crescimento desse país. A gente tem que olhar o rombo de 1 trilhão que o Lula produziu nesses últimos 2 anos, que é mais de 1 trilhão. Se não frear, se não tiver responsabilidade fiscal, nós vamos perder esse país de novo e vai ter que acordar um povão e levantar contra esse governo do PT de novo. Sua pergunta. Candidato, uma pergunta simples. De onde o senhor conhece o Leonardo Avalanche, que é o presidente do PRTB? Sérgio Lima me viu falando, né, que eu estava sem partido. Ele negou, né? Quem? Ele negou, né? Mas eu vou afirmar porque foi ele que me deu o contato. Ele falou que não só conheceu você.